Nós vamos conversar com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, a USP, Christian Dunker. Bom dia, Christian. Bom dia, querido Glauco, ouvinte da TVT, tudo bem? Tudo certo, sempre a gente faz aquela advertência aqui, tudo certo conforme o contexto que a gente tem aqui, mas vamos embora, né, Christian? Não podemos parar. O Christian, inclusive, que está lançando o livro Lacan, a Democracia Clínica e Crítica em Tempos Sombrios, pela Boitempo. E a primeira pergunta, Christian, é justamente a partir do livro, como o Lacan e a psicanálise podem ajudar a entender o atual momento, o atual cenário político brasileiro? Olha, a gente tem uma renovação do pensamento psicanalítico, especialmente a partir das práticas, né, que tomaram o Brasil nos últimos anos, envolvendo uma acessibilidade maior das pessoas ao tratamento do seu sofrimento, a localização subjetiva disso, a importância do sofrimento no trabalho, nas escolas. Ou seja, à medida que a consciência social de que há limites para a nossa experiência de sofrimento e esses limites tocam fronteiras políticas, a psicanálise passa a ser também um player, um ator, um discurso, entre outros, no cenário de crítica social e de resistência, por que não, a experiência neofascista que tomou conta aí do Brasil. Então, Lacan e a democracia é uma maneira de concorrer para esse momento, né? Trazendo aí como a psicanálise pode contribuir ao lado da crítica feminista, ao lado da crítica pós-marxista, ao lado da crítica que tenta romper os muros da universidade, né? Mas o pensamento lacano não é exatamente transparente, nem tematizou isso, a política, de uma maneira sistemática. Então, o objetivo do livro é fazer recortes e trazer o debate, né, para um público aí mais amplo. Agora, muitas vezes as pessoas associavam a política, né, a discussão, o debate sobre a política, um pouco restrito a uma parte das ciências humanas, em especial a própria ciência política mesmo, só que o cenário atual brasileiro ele mostra essa insuficiência, né, Christian? Então é necessário recorrer a outros campos do conhecimento humano, inclusive a psicologia, as subjetividades, para conseguir compreender algo que a gente, né, um cenário que a gente não imaginava, por exemplo, há 5, 6 anos? Uhum. Sim, até durante aí a pandemia, a gente teve algumas revistas importantes, né, no campo da ciência, como The Lancet, né, dizendo, olha, o fenômeno do negacionismo, a dificuldade das pessoas reconhecerem certos equívocos, certas implicações, né, na leitura social, particularmente quando a gente ampliou a base com a chegada da digitalização, da linguagem digital. Bom, tudo isso convida a reentrada da psicanálise no debate, por exemplo, porque ela poderia fornecer alguns elementos para entender como é que se forma essa atitude de negação sistemática de argumentos, de fake news, de pós-verdade, enfim, o nosso gosto por ilusões, o nosso gosto por ideologias, o nosso gosto por autoconfirmação, né? Agora, Christian, dentro dos recortes que você faz ali no livro, tem um aqui em relação aos tempos de escuta na psicanálise que você fala da empatia, né? Inclusive destacando que a empatia ocorre quando a gente suspende essa comparação entre eu e outro, estamos prazer da diferença e abandonamos aquela relação de superioridade e inferioridade. A empatia é hoje um dos maiores inimigos desse modelo neofascista que está em vigor no Brasil? Olha, bem colocado, Glauco. O livro faz muitas incursões desse tipo, né? Toma palavras que estão aí em circulação no debate público e faz assim um histórico, mostra como elas se relacionam a conceitos, que tipo de conceitos, né? E a empatia é um caso disso, né? No uso popular, ela se confunde muito com a simpatia, né?
Então a pessoa tem ideias parecidas com as minhas, a pessoa tem gostos e afinidades estéticas, morais, religiosas, políticas, que são como as minhas. Então aí eu digo assim, eu tenho empatia com essa pessoa. Né? Uma ideia é mostrar que isso é um uso ruim do conceito. Né? A noção de empatia, que aparece lá no Freud, ela veio da teoria estética e ela remete à nossa capacidade de escutar o outro, mas escutar o outro na sua alteridade, né? Não na sua mesmidade. Não porque o outro é um espelho, né, de mim mesmo, mas porque ele representa assim, um outro ponto de vista, mas além de um outro ponto de vista geométrico, o outro tem um corpo, o outro tem uma história, o outro tem um inconsciente, né? Ou seja, coisas que ele mesmo não sabe, não reconhece, não entende muito bem em si, como todos nós. Né? Então, escutar o outro em primeiro lugar, sair de si, né? Ou seja, superar a simpatia. Sair de si no sentido de sair da sua bolha. Somos todos pequenas bolhas, vai dizer lá o Leibniz, né? Pequenas esferas, né? Ou pelo menos nos achamos assim. Na verdade, somos esferas furadas, somos esferas que se comunicam com o outro, que incorporam o outro. Mas esse outro que tem no outro reverbera no outro que tem em cada um de nós. E é isso que é interessante na prática da escuta e nos efeitos transformativos da empatia. Ou seja, porque o outro me traz uma diferença. É porque o outro não é igual a mim. É porque mesmo não sendo igual, a gente pode fazer coisas juntos. A gente pode trabalhar juntos. A gente pode sonhar juntos. A gente pode criar mundos juntos, sendo muito diferentes. Né? Mas para que isso aconteça no trabalho da empatia, eu vou precisar assim, adquirir um certo gosto por experiências de indeterminação. Né? Quer dizer, eu vou sair de mim, eu vou voltar a mim, né? Como uma espécie de grande viagem, né? Como já tinha lá Ulisses fazendo, e depois disso eu vou ter que encontrar palavras para acrescentar nessa viagem. Né? E isso tem que ver com um certo desenvolvimento da inteligência, por que não dizer, né? Encontrar boas palavras, ligar essas palavras com histórias, com a cultura, com as contradições sociais. E isso, então, faz da empatia, né, a partilha de dúvidas, de incertezas, de angústias, de sofrimento, né? Mesmo sofrimento naquele que muitas vezes a gente desautoriza ele de que ele está sofrendo. Acho que essa é a maior dificuldade na conversa aí contemporânea com aqueles que têm assim, orientações políticas muito diversas das nossas. Né? Como é que a gente faz para entender que essa pessoa ela também está sofrendo? Né? Ela não está só fazendo os outros sofrer. Ela também está elaborando, do jeito que lhe é possível, uma resposta para o mundo, um entendimento de mundo, e que nem sempre é muito fácil partilhar isso. Né? Nem sempre é muito fácil entrar numa espécie assim de indeterminação produtiva com essa pessoa. Isso até é um exercício freiriano, né, Christian, de entender a lógica do opressor e até porque fica difícil, né, a pessoa ter esse exercício de empatia se ela vive naquilo que você definiu como lógica dos condomínios, né, onde você tem os muros, onde cada pessoa tem um espaço e no livro você inclusive define ali esse momento de ruptura quando aumenta o desejo de acesso ao espaço público. Nós temos ali diversas manifestações como os rolezinhos nos shoppings, que aquilo eu acho que foi um momento muito marcante e pouco estudado, pouco comentado, inclusive, de uma forma geral, mas a classe C passa também a ocupar antes espaços como os próprios aviões, né? O aeroporto, de repente, passa a ser um espaço ali, e ali isso causa um estranhamento para esse pessoal que estava acostumado a uma lógica do condomínio. Isso acaba propiciando, né, essa estrutura de condomínio que o Brasil vivia e ainda vive em certa parte, né, ainda que de uma forma diferente em relação a 10 anos. Isso justifica o terreno fértil para que o ódio como instrumento político possa ser tão disseminado como é hoje no Brasil? Isso é das propostas do livro.
entender o que teria acontecido no Brasil, principalmente a partir de 2013, a partir dessa hipótese que tinha já trabalhado em livros anteriores, de que o Brasil tem uma lógica de relação e de convivência com a diferença baseada nessa estrutura que é o condomínio. Né? Quer dizer, põe muro, silencia, invisibiliza, institui um síndico que administra ali regras, com as regras que vão gerando novas regras e exceções. Bom, mais ou menos isso que a gente definiu antes como cultura do condomínio. Agora, a partir de 2013, entram outros elementos dessa conversa. Diria assim, um aumento do nosso desejo de espaço público. Né? As bicicletas, né? Passo por esse episódio, a gente esqueceu, né? A mobilização em torno assim, de acesso à circulação dentro da cidade, né? O preço dos ônibus, do metrô, de como a gente estava viajando mais, né? Dentro do Brasil, famílias se reencontrando, do Brasil para fora do Brasil, olha lá, encontro com alteridades. Né? E também o acesso digital a discursos diferentes, a saberes diferentes, a línguas diferentes, que começa a ficar mais assim popular a partir aí de 2013, talvez um pouco antes. Né? Então veja quantos fatores tornaram a nossa democracia maior. Né? A gente podia falar da inclusão nas escolas, né? A gente podia falar das cotas na universidade, mais gente. Né? Mais gente diferente, gente com visões de mundo distintas, com histórias distintas, que chegou naquele lugar e está compartilhando aquele lugar por trajetórias diferentes. Né? E aí a gente pode olhar para a história e perguntar assim, o que em geral acontece quando acontece isso? Né? Quando a gente tinha uma democracia contraída e ela se expande. Ela inclui, pensando lá na Grécia Antiga, né? Mulheres, os escravos, os escravizados, os estrangeiros. O que acontece quando a gente aumenta, né, a ágora? Né? Sempre, aí tem uma hipótese que vem do Lacan, que está no Platão, né? Sempre que isso acontece, a gente tem uma agressivização dos laços sociais. Né? A gente tem uma perturbação do território simbólico, né? Do quem é quem e por quê. A gente tem uma instabilidade das nossas gramáticas de reconhecimento. Quem eu reconheço, por quê, quem eu não reconheço, a quem eu dou voz, a quem eu silencio. Ou seja, nossas políticas de sofrimento também se transformam muito numa situação como essa. Né? Bom, essa agressivização dos laços, né, é um caldo para a cultura do ódio. Né? Essa agressivização dos laços no fundo, que é uma espécie de insegurança de quem que eu sou, uma insegurança identitária, né? De ricos, de pobres, da classe média, de todo mundo, de miseráveis, de todo mundo, né? De campo, de cidade. E quando isso se dá, a gente começa, a procurar as exceções. Né? Os recordistas, as estrelas, as pessoas que são nesse caldeirão, exceções. E nessa situação, a gente também aumenta a opressão aos trabalhadores. Isso é uma observação lá do Lacan muito curiosa. Né? Faz parte da agressivização você, assim, acirrar a sua exploração, a sua relação, inclusive, intersubjetiva, né? Entre o patrão e o funcionário. Por quê? Porque se todas as relações de autoridade e de poder estão instáveis, essa que é uma das mais de base, vai sofrer mais ainda. Né? As relações de raça vão se acirrar, as relações de gênero vão se acirrar. Né? Bom, o que a gente tem como resposta a isso? Né? Em geral, historicamente, o Estado entra e diz, olha, vamos pôr número em todo mundo e vamos hierarquizar. Né? Então, esses eu vou dizer que estão aqui, os outros que estão lá, essa é a sua função, ou seja, tem uma resposta, que pode ser uma resposta bastante sintomática, porque a gente apela, né? A gente diz, estamos na bagunça, queremos o quê? Queremos mais ordem, queremos mais unidade, queremos que alguém diga
como é que devem ser as coisas. E aí isso é um caldo de cultura para o populismo, isso é um caldo de cultura para... chama o Paps porque ele vai por ordem na casa, né? Ou seja, respostas patriarcais, né? Respostas que, com Kant, a gente ia dizer assim, que nos colocam como crianças, que nos minorizam, que fazem a gente, olha, lá fora está tão complicado que lá fora eu me sinto uma criança. Chama os adultos, né? Agora, Christian, você também fala no livro a respeito do posicionamento da esquerda, né, diante desse cenário. E cita parte da esquerda que você afirma que odeia o dinheiro, né? E quando eu li ali, eu lembrei de algumas críticas que são feitas em geral, por exemplo, quando o ex-presidente Lula faz um discurso e diz, olha, a gente tem que dar oportunidade para o pobre poder fazer o churrasco, para ele comer uma picanha de vez em quando, para tomar sua cerveja, para comprar o seu carro. E aí vem sempre uma crítica dizendo, mas aí foi feita ali uma inclusão pelo consumo na época do ex-presidente Lula, só que as pessoas não adquiriram consciência política. Como, aliás, se consciência política se adquirisse assim, né? Com essa facilidade, como se a classe média, a classe alta brasileiras fossem muito conscientes politicamente. E aí também, por associação de ideias, né? Eu lembrei de uma entrevista que eu fiz junto com o Renato Covai e o Igor Carvalho com o Mano Brown na revista Fórum em 2013, que era um ano muito emblemático, que a gente fez essa pergunta, inclusive, para ele, né? Como ele via essa crítica, porque só tinha tido uma inclusão pelo consumo e tal. E aí o Mano Brown, que é uma das figuras mais inteligentes que o Brasil já produziu, disse assim, olha, tempo é dinheiro para todo mundo, inclusive para a classe C. Então, micro-ondas, o carro, que vai fazer você chegar com mais conforto na sua casa, no seu trabalho, você vai ter tempo para melhorar. Porque o que é conforto para o rico e para o pobre não, né? Então, o pobre vai ter possibilidade de organizar melhor seu tempo, de preparar, inclusive, o seu filho para ir para uma faculdade. Enfim, essa organização do tempo que essas coisas vão trazer para ele vão ter frutos para a família dele, né? Então, existe uma parte da esquerda, né, que, como você diz, odeia o dinheiro e que acaba ignorando as dimensões do desejo das pessoas de uma forma geral, Christian? Sim, e isso faz parte, né, desse processo de ampliação de com quem estamos falando, né? Certas pautas, elas são muito facilmente legíveis para quem tem, vamos dizer, um percurso dentro de uma formação política, que acompanha os debates do espaço político, já estava, vamos dizer assim, aqui, independente de classe, antes, né? Bom, e como a conversa se ampliou, e esse é o fenômeno para o qual eu estou querendo chamar a atenção, muitas vezes a gente não faz assim a tradução do que é o impacto de certas pautas, né? Quando elas são apresentadas em certos discursos que leem mal qual é o destino dessa carta que a gente está enviando, né? Quer dizer, que confirmam, inclusive, certas posições reificadas que fazem parte do jogo, né? E que vão dizer, né, trocando em miúdos, olha, se você é de esquerda, então você não gosta dos ricos, você odeia os ricos. Isso não é luta de classe, isso é ressentimento de classe, né? Mas a gente vai entrando. Se você então é de esquerda, então você não vai apoiar o meu desejo de subir na vida, de ter prosperidade, de ter um micro-ondas, de poder ir para uma faculdade, de comprar um carro, porque você quer igualdade para todos. E, bom, então a gente não vai querer assim subir na vida, a gente não vai ter ambições, e esse é a imagem, vamos dizer assim, da pessoa mais à esquerda, né? Isso é muito problemático, porque não é que é um erro cognitivo, uma hora a gente vai e explica para as pessoas. Isso marca uma posição de escuta, isso marca uma posição de fala, né? Então, quando a gente discute a inclusão pelo consumo, talvez esteja aí uma crítica ao seguinte: como é que a gente faz o consumo, né? Quer dizer, as aspirações ascensionais se coligarem com um discurso político, né? Não foi o problema não foi a inclusão pelo consumo. O problema talvez tenha sido como a gente discursivamente justifica o consumo. Como eu brinco às vezes, estava lá
na ocupação Maria Carolina, quando a gente assistiu o filme do Marighella, estão comendo camarão. Ai, meu Deus do céu, olha só que contradição. Esse é o ponto, assim, na imagem da esquerda. Eles são falsos. Eles não praticam aquilo que eles dizem, porque o que eles dizem é que eles vão se tornar pobres. Né? E não camarão para todo mundo. Esquerda caviar. Sim, caviar para todo mundo. É essa a ideia, que, vamos dizer assim, a crítica, às vezes, um pouco equivocada, inclusive do ponto de vista da teoria, né? Capital não é dinheiro. Né? Não, tem um negócio. Então você é um capitalista. Sim, não é exatamente assim que as coisas funcionam, né? Então você vai punir moralmente aquela que abre um carrinho de cachorro-quente porque ele está entrando no sistema. Você não entra no sistema, você está aonde? Você está morando num Olimpo, você está morando num universo angelical. Daí, o que acontece? Você é objeto de todo tipo de crítica moral, que vai dizer assim, você é um impostor, ninguém mora, ninguém é anjo assim, ninguém é puro assim, nós somos pessoas que queremos crescer na vida, casar e ter uma prosperidade, e aí a gente pode dizer assim, que pode ser coletiva, pode ser pensada coletivamente, que pode ser pensada em modos de trabalhar menos exploratórios, que pode ser pensado com cortes, com revoluções, que pode ser pensadas com transformações mais abruptas, menos abruptas, mas de toda forma para cá, não para lá. Né? Então é uma crítica à esquerda, sim, porque é uma esquerda que não percebe que está vestindo isso, né? Que está sendo animada por um boneco que diz, eu odeio dinheiro, vote em mim. E entra naquele terreno da superioridade moral, ligado inclusive àquele afeto que você disse que é tão problemático, que é a questão da culpa. Né? Então não dá para ficar nesse terreno aí durante muito tempo, né, Christian? Aí a gente se casa com o adversário. Né? A gente vai só mudar, né, quem é que a gente está culpando, mas a gramática, a sintaxe é a mesma. Né? Vamos procurar os culpados, a gente bate nos culpados, e daí quem conseguir amealhar o maior número de culpados ganha. Só que a culpa, né, é um afeto que ela vira ódio, ela vira vergonha, ela vira... A culpa tem gente nesse negócio bem antes de nós. Se a gente for levar a conversa para... Olha, o terreno onde ela vai acontecer é a culpa maior, culpa menor, ela vai perder. Não é porque nós temos menos ou mais culpa, porque a nossa conversa não é essa. Nossa conversa sempre foi alegria, bagunça, maio de 68, liberdade sexual, inclusive, contra limites, vamos dizer assim, de moralização, contra condomínios. E, de repente, pelas circunstâncias, é compreensível, a gente passa a defender direitos, defender o social. Sim, ótimo, mas defender é uma postura que convida, né, vamos reduzir para os princípios, vamos voltar ali nas pessoas de bom caráter. Problema. Isso vai terminar não só em culpa, Glauco, mas também num outro sentimento que a Esther Solano sempre marca, né? Esther que trabalha ali entrevistando as pessoas, né? com uma pesquisa bem direta, né? Como é que isso tudo é percebido? Né? Não, porque arrogância. Você sabe de tudo. Né? Os outros são assim, só pessoas. Vocês estão fazendo uma coisa muito grandiosa que não acolhe ali o chão miúdo, o solo comum, né, da gente junto. Christian, eu tinha aqui mais 2 dúzias de perguntas para fazer para você, mas o tempo urge, infelizmente. Sei também que você vai dar aula daqui a pouco, mas a gente continua com essa conversa aí, hein, Christian? Porque é muito importante e nesse processo político-eleitoral que a gente vive, acho que você é uma figura fundamental para o debate público. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, Christian.
Eu que agradeço, Glauco, a TVT, você, e de fato essa entrevista tua, como tantas outras, é uma entrevista memorável. Acho que a gente tem que voltar lá para escutar o Mano Brown, né, em 2013, em 2017, né? E escutar essas pessoas que estão fazendo uma crítica transformativa, né? Não, é muito importante. Valeu, Glauco. Christian, eu que agradeço. Conversamos aqui com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, a USP, Christian Dunker. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.